E você tem memórias dessa época, assim, era gostoso lá? Como é que foi? Olha, eu sempre conheci o Nordeste porque nas épocas de férias, né? Uhum. Minha mãe sendo funcionária pública, ela pegava as férias comigo, ali em meados de janeiro, e nós íamos pra lá. Então, assim, aquela questão da cicatriz que eu comentei no início, eu comecei, tipo, desde, eu acho que dos meus 5, 6 anos, eu sempre ia recorrente pra lá, né? E eu gostava do Nordeste, só que pra mim, o Nordeste era local de férias, né? Você ia lá, passava uns 15, 20 dias, voltava com uma cicatriz nova pra renovar no outro ano e tava tudo certo. Tudo era festa. Tudo era festa, entendeu? Meu irmão do meio, o Geraldo, ele foi criado pelos meus avós, né? Então, eu tinha essa ansiedade de ir ver meu irmão, de ir pra casa dos meus avós, quando meu avô era vivo também, eu era muito apegada a ele. Então, o fato de ir lá, tipo, tinha essa ansiedade de criança, né? De, eu vou ver meu irmãozinho, vou fazer não sei o quê. Só que quando foi pra mudar pra lá, né? Eu já era jovem, tava com 18 para 19 anos. Foi um pouquinho mais complicado pra mim. Porque daí já tinha as amizades, tudo, né? Na época eu tinha acabado de terminar o curso técnico de contabilidade que eu fiz no ITB. E pra mim foi um baque, assim, porque como eu falei, né, eu vivi a minha vida inteira em São Paulo, então aqui o ambiente é diferente, o dia a dia é diferente, lá tudo, tudo, tudo. Eu literalmente saí de uma bolha e entrei num local que, tipo, meu Deus, onde eu tô, sabe? E aí por mais que não lá, você passa por várias outras situações, as pessoas acham engraçada a forma que você fala. Eu, por exemplo, eu tenho sensibilidade ao sol, Nordeste sol, né? Faz uma junção, uma fusão muito maravilhosa. Então, eu evitava sair muito. Como meus pais são crentes, né? Na verdade, se converteram ali quando eu tinha uns 2 anos de idade. Então, eu sempre vivi num ambiente mais tranquilo. E o Nordeste, por mais que não, tem aquela coisa carnaval, bagunça, que não sei o quê, uma galera mais calorosa, e eu fiquei, opa, calma que não é meu espaço, eu me senti muito deslocada, foi muito difícil eu me habituar, né? Mas aí eu encarei, eu falei, infelizmente vai ter que ser a minha nova rotina, ou eu encaro, ou eu encaro. Mas E foi aí, bem difícil. quando vocês voltaram pra cá, como é que foi? Então, quando a gente voltou pra cá, em meados de 2015, teve essa crise financeira aqui no Brasil, né? E lá no Nordeste foi muito complicado, sabe? Pra gente, então, que, tipo, não tinha um negócio, a gente não tinha uma estabilidade. Nós trabalhávamos com um trailer de lanches lá. A gente conseguiu fazer uma negociação em uma casa que a gente tinha, e aí com essa casa a gente conseguiu comprar uma outra casa e alguns adendos. E um desses adendos foi um trailer de lanches, que é uma das memórias mais legais que eu tenho, assim, com os meus pais e com a minha prima, que na época foi com a gente, a Cláudia. Um beijo, eu sei que ela tá assistindo. E aí, quando a gente foi morar lá, né, a gente foi tentando se adaptar. E aí o trailer de lanches foi, digamos assim, a nossa âncora, sabe? Só que Era a aí fonte de renda de toda a família. era a nossa fonte de renda. E aí o que acontece? Foi complicado. Pra gente foi bem complicado, porque com essa crise as coisas começaram, o valor dos ingredientes a aumentar demais, e a gente mesmo com todo alvará, porque precisa ter toda uma documentação, mesmo que fosse algo móvel, né, podia estar em qualquer lugar, nós tínhamos que ter autorização dos espaços, da prefeitura, e aí começou a gente barrar, não ter espaço, que não sei o que, a gente ia trabalhar nas festas que tem lá, né, o Nordeste tem muita festa, é muito incrível, não tem Não é só o carnaval, na época do meio do ano também, com as festas juninas. É incrível, porque assim, às vezes você via, tipo, não tá difícil, não sei o que, do nada gerava uma festa, buf, bombava a cidade e tal, ficava movimentada. Então a gente sempre tava nesses meios. Só que aí, no meio de 2015, mais ou menos, eu ainda cheguei a trabalhar lá como estagiária num escritório de contabilidade. Eu fiquei por uns 3 meses, que o estágio lá também é totalmente diferente daqui. Nossa, toda a regra de estágio é diferente, na época, né? Hoje eu não sei mais. Mas aí a gente foi vendo que a fonte começou a secar, sabe? E a gente começou a viver na provisão de Deus mesmo. E minha mãe, funcionária pública de Barueri, né? Ela tinha tirado uma licença premium de 2 anos.
Meu pai, graças a Deus, na época, ele tinha saído da empresa. Porém, a empresa deixou as portas abertas. Falou assim, Almeida, no dia que você decidir voltar, na outra semana você já tá trabalhando com a gente. Que bom. E aí teve um momento de, literalmente, desespero, que a gente parou e falou assim, não dá, não tem mais da onde a gente tirar do que fazer, então a gente vai voltar. E isso foi em novembro de 2015. A gente voltou para São Paulo. Dói um pouco falar, não vou negar, é uma memória que eu tenho, assim, bem triste, né? Porque meus pais precisaram deixar um pouco os sonhos dele pela realidade da situação. E a gente voltou, né? E aí, pra você ter ideia, a gente voltou, se eu não me engano, dia 9 de novembro. Dia 10 meu pai tava trabalhando. Nossa, que maravilha. Entendeu? E aí minha mãe voltava, né, às ativas em janeiro de 2016. E aí foi só o tempo mesmo de passar esse tempo de adaptação, encontrar uma casa novamente, né, porque a gente foi com toda a nossa mudança. Na época meu irmão era casado com a primeira esposa dele, ou seja, ele também foi com a gente, então foi a nossa mudança, a mudança do meu irmão. Moto, carro, cachorro, que na época a gente tinha 3. A gente pegou tudo e literalmente foi. E na hora de voltar, infelizmente, a gente voltou só com 2 cachorrinhas, porque 2, na verdade, assim, uma a gente tinha ganhado de lá, né? Mas dos 3 cachorrinhos que a gente levou, 2 faleceram. Algumas coisas a gente teve que vender. Algumas coisas a gente perdeu no caminho, porque pensa, do Nordeste pra cá, num caminhão. Então, assim, a gente chegou aqui, tipo, beleza, já que é pra recomeçar, então vamos recomeçar.